Bom dia, riquezas! Estamos ao vivo para mais uma live toda sexta-feira e hoje nós vamos falar sobre a base da verdadeira confiança, seguras em Deus. É um tema que nós sempre abordamos aqui, né? Já que nós estamos na comunidade Mulheres Seguras de Si, mas hoje a gente vai trazer um aspecto muito diferente. Eu quero contar uma história para vocês do que é a verdadeira segurança, o que é a verdadeira ser uma mulher segura de si. E o motivo dessas lives, eu vou até colocar aqui nos comentários, clica no link da bio, porque nós temos dois objetivos aqui nessa live. Primeiro, te convidar para a comunidade, é claro, Mulheres Seguras de Si. É um ambiente para você crescer na sua conduta, na sua mentalidade, na sua postura, nas suas atitudes, para que você alcance aqueles objetivos que você tem na sua vida como mulher, se tornar uma mulher realmente alinhada ao que Deus quer de você. Isso vai reverberar para todos os lados da sua vida. E nós fazemos essa live toda sexta-feira, eu e Karina, para... Oi, Carol, seja bem-vinda. Para que você entenda desse novo projeto que nós estamos, e você que passa nessa live, com certeza você tem um propósito, um chamado na sua vida para transbordar através da sua história, através da sua experiência, através do seu conhecimento, impactando outras mulheres. E como eu e a Karina, nós temos esse propósito em comum dentro do nosso negócio, nós recebemos esse chamado, essa oportunidade de estarmos organizando um livro em coautoria com mulheres específicas, mulheres selecionadas. Vão ser 16 mulheres, eu e mais 15 mulheres, na construção de um livro onde vai ter a sua história, onde vai ter as suas ferramentas, onde vai ter o seus links ali para as pessoas entrarem em contato e você conseguir ter autoridade, conseguir ter mais visibilidade no seu nome, na sua carreira, na sua jornada aí como empresária, como mentora, e muito mais do que isso. Você conseguir transformar e chegar a mais pessoas através de um livro, deixando um legado aí dentro da sua história como escritora e você impactar outras vidas. Vi que a Karina já chegou aqui. Karina, se quiser já solicitar, pode solicitar, tá? Eu vou compartilhar aqui também essa live com mais mulheres, para que mais mulheres cheguem até nós. Deixa eu colocar aqui. Se você já quiser entrar também, já pode entrar. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Pronto. Oiê, Bom dia! Tá me ouvindo bem? eu estou, bom dia. Tá, deixa eu arredar um pouquinho para trás aqui. É, a gente fica mais, quando fica assim, dividida, parece que. Engraçado, tá parecendo. Ah, tá, entendi. Bom dia, gente! Bom dia, lindezas! Bom dia! O Instagram tá nos entregando, tá chegando aqui, daqui a Uhum. pouco começa a chegar mais gente aí. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas já. E estava fazendo essa introdução, né, Karina, no nosso objetivo. Já temos aí 6 mulheres, né, confirmadas. E eu tenho certeza que Deus está escolhendo essas mulheres e as mulheres que estão confirmando isso. Vai ser um momento lindo, já está sendo, né? Já estamos Já. construindo a capa, já estamos, algumas já estão começando ali a escrever o seu capítulo e a gente tem esses próximos meses pela frente aí para selecionar essas próximas 10 mulheres. A Rejane está entrando. Essa mulher está fugindo, mas Deus vai Não tá fugindo, amar ela no não. Ela tá fugindo. laço. Não tá fugindo, não. Semana que vem ela vai participar da reunião. Deus é muito bom, porque Deus ele fica insistindo com a gente, né? Deus é bom demais. A gente quer fugir, mas Deus ele vai lá e traz a gente de volta. A gente foge, Deus traz a gente de Desse volta. jeito.
Gente, essa luz aqui tá muito ruim. Gente, vamos então começar a nossa live. Se você tá aqui, compartilha. Se você tá aqui, fique aqui para a gente poder conversar. Eu vou compartilhar aqui também, porque Cássia, seja bem-vinda, Cássia. vou compartilhar aqui para algumas pessoas que eu não tinha compartilhado ainda. Tá rindo, né, Rejane? Tá rindo. Ai, ai. Vamos lá. Ó, vou compartilhar, Vamos deixa eu lá. ver. Então, a gente está construindo esse livro, né, em coautoria com outras mulheres, mulheres selecionadas. Eu acho que o grande diferencial nosso, né, Karina, além de ter a qualidade ali com a editora, é uma editora também que tem valores cristãos, então é algo que nós prezamos muito pelas nossas parcerias e as pessoas que a gente vai caminhar juntos, né? A qualidade também do livro, o diferencial de ser um livro que não é somente contar uma história, então a gente está tendo esse cuidado e essa intencionalidade de ser um livro também que seja comercializado e que seja desejado para que as pessoas comprem isso, né? Não é somente, eu contei minha história, porque senão fica igual os livros que eu tenho aqui, eu compro só para ajudar quem é coautora, né? Eu vou comprar porque ela é minha amiga e aí eu vou comprar esse livro. Então a gente teve esse cuidado, tendo uma visão de negócios que eu e a Karina temos muito, de fazer um livro que não seja somente contando a história, mas que essa história seja uma ferramenta de cura e transformação na vida das mulheres. Sim, tá? Isso é muito importante. Isso é Seja muito bem-vinda, importante. Lude, Simone. Isso é muito importante a gente pontuar, sabe? Para quem está chegando aqui agora, sejam bem-vindos. Nós estamos aí toda sexta-feira às 10h10 fazendo lives, falando sobre temas que têm a ver com a nossa própria construção de vida e negócios, né? Do que se refere a aprender na nossa jornada, da nossa história, o que a gente precisa no que se refere principalmente ao relacionamento com Deus, para que a gente se fortaleça, para a gente se tornar a mulher segura e para que a gente possa viver o nosso propósito. Então, a gente está trazendo algumas percepções da nossa própria jornada nessas lives. Então, a gente tem falado muito sobre como é que a gente chegou através do auxílio de Deus mesmo nesse lugar. E a partir disso, a gente está trazendo para vocês um espaço para a gente poder conversar e contar sobre esse projeto que Deus nos deu, que já tem algum tempo, e a gente resolveu agora startá-lo, que é a construção desse livro a muitas mãos de coautoria, né? Que é o livro Seguras de Si Vivendo de Propósito. Então, eu e a Lúcia, a gente nos juntou nas nossas comunidades. E hoje a gente quer falar sobre um tema muito importante, dentro de tudo que a gente tem conversado, né? Que é falar sobre a confiança em Deus. Peraí, só um minutinho que travou aqui. Estar segura em Deus, né? Isso. Eu quero contar Seguras um em caso para Deus. vocês. Quero contar um caso. Ó, e a Quem Lud, gosta então de uma boa eu vou deixar a história Lud fica aí. começar aí. E vocês fiquem aqui. Se fizer sentido, curte, bate o dedinho aqui no foguinho no coração. Traz mais mulheres para a gente falar sobre esse tema, porque nós precisamos nos tornarmos e nos posicionarmos como mulheres seguras para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. Deus não vai nos dar e não nos vai nos colocar no lugar se a gente não estiver posicionado e seguro o suficiente para dar conta dessa missão, desse lugar, dessa bênção que a gente tanto anseia. Então, se tornar uma mulher segura, ela não é só uma coisa do ego, é uma necessidade para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós quanto plano chamado. Né? Então, tragam mulheres, compartilhem para a gente falar sobre isso, como que se tornar uma mulher segura, sabe? Como que é a base para a gente se tornar uma mulher autoconfiante. Lúdia, a bola é sua. É isso, né, Karina? Muitas vezes, quantas vezes assim eu já passei, eu sei que a Karina também, a gente já passou por oportunidades e a gente deixou aquilo meio que escapar pelas nossas mãos. Por quê? Porque nós não estávamos preparadas para aquilo ali, ou seja, a gente não estava com a intenção, às vezes eu, pelo menos, não estava com a intenção do meu coração alinhada, eu não estava segura em Deus. Talvez eu estava segura em mim, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho capacidade mental, porque eu consigo fisicamente, eu sou perfeita,
mas eu não estava segura em Deus. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer para vocês. E o versículo que eu quero ler para a gente começar está em 1 Coríntios 3, o versículo 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que é isso, né? O que eu analiso isso aqui? Que eu quero trazer uma história real aqui minha, né? Do ano passado. A gente planta, a gente rega, ou seja, a gente está fazendo live, a gente está prospectando, a gente está fazendo conteúdo, a gente está gerindo uma equipe, a gente está administrando o nosso tempo. Nós estamos fazendo aquilo que nos cabe. Mas existe uma linha muito tênue entre só executar e também só esperar. Então a gente tem que entender essa segurança em Deus eu estou fazendo, eu estou cumprindo a minha parte, eu estou executando sim, mas eu estou fazendo alinhado aquilo que Deus me chamou. Porque não adianta ou eu ser um extremo onde eu saio executando a torta direita e não escuto Deus, eu não dou crédito a Deus, eu não honro a Deus, eu não estou alinhada realmente ao que Deus tem para mim. E não adianta eu ser também aquela pessoa que eu confio em Deus, eu tenho fé, sou totalmente ali alinhada, mas eu só espero Deus. A minha parte que é bom mesmo eu não faço. Também não adianta. Então, o que eu trago aqui, que eu quero trazer para você, o que é estar seguras em Deus, é esse equilíbrio, vamos dizer assim, né? Essa união entre nós termos essa confiança em Deus, estar seguro em Deus, de que o que eu estou fazendo tem um propósito. E que mesmo que talvez eu não esteja vendo os frutos naquele momento, eu sei, eu falei muito isso ontem na aula de planejamento, como fazer um 2026 extraordinário. Está lá no meu YouTube, quem quiser tá lá. Para a gente fazer um 2026 extraordinário, a gente precisa entender esse tempo de cada coisa, né? O tempo da gente criar essas raízes, da gente fortalecer e a gente trazer isso para depois a gente colher um fruto, né? Então a gente está seguras em Deus, eu percebo que é assim, eu sei que eu estou plantando, eu sei que eu estou colhendo, eu sei que eu estou agindo, mas por um propósito maior, eu não estou saindo executando de qualquer jeito porque eu preciso, porque aquela ansiedade, né? Então a gente quer mulheres para esse livro justamente não que porque eu quero um livro porque o meu ego me pede para ser autora. Eu quero escrever um livro porque, né, eu quero mostrar para as pessoas a minha história. Não é só sobre isso. É uma mulher que ela está consciente de que ela carrega um chamado, que ela carrega uma unção, que ela carrega uma transformação na vida dela, que Deus usou a vida dela para isso. E que hoje ela tem, assim, a responsabilidade de passar isso adiante, de mostrar para outras mulheres, seja na área física, seja na área mental, seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área materna, seja ela qual área que Deus transformou você, se Deus transformou essa área que você foi transformada, ela é para ser transbordada para outras vidas, né? Então essa é a intenção do coração. Karina, complementa aí, depois eu vou trazer uma história factícia aqui. Factível. Real, amiga. Real. Falar real fica mais fácil. Uma história real aqui que aconteceu comigo, onde eu precisei passar por esse grande desafio para entender o que era realmente estar segura em Deus. Deixa eu fechar aqui. Eu quero entender também de vocês, enquanto a Karina vai fechar ali, quem está aqui ao vivo, coloca aqui nos comentários, né? Se você já viveu alguma história, se Deus já te tocou para você passar adiante o que você já viveu, como que foi a sua experiência com Deus. Coloca aqui nos comentários para a gente também já se conhecer e entender
se você tem algo aí para ser, né, transbordado através de um livro. Então, assim, eu queria falar um pouquinho, né, dentro do que você trouxe sobre segurança, e você falou uma coisa lá no início, né, da sua fala, muito importante. A gente precisa entender o seguinte: toda mulher, vê se é verdade quem tá aqui, tá? Toda mulher quer ser confiante, quer ser uma mulher segura e forte, não quer? Quem aqui quer, fala eu. Toda mulher quer ser uma pessoa confiante, uma pessoa forte, uma pessoa segura. Fala aqui se você realmente quer. Às vezes você não quer, né? Não sei. Mas o que que acontece? Ó, a Rê falou eu, né? A gente falar nisso, cadê as mulheres que querem ser seguras, que não estão entrando aqui? Vou convidar vocês de novo. Aquela que manda 15 vezes a live para a pessoa ver. Mas assim, por que que eu tô perguntando isso? Ó, oi, Si! Saudade, mulher! A confiança humana tem limites. Isso que é uma coisa muito importante a gente entender. A confiança, a nossa confiança, ela tem um limite. Então, assim, por que que ela tem um limite? Porque ela depende do que a gente tem enquanto história, mentalidade e crença. Então, a nossa confiança, ela tem um limite. Então, quando a nossa confiança, nossa segurança, que é o tema de hoje, ela está apoiada em nós mesmas, cedo ou tarde ela vai falhar, porque vai pegar, vai bater na trave. Entende? Vai bater na trave. Então, vê se faz sentido para vocês. Então, por isso que quando a gente fala sobre se tornar uma mulher segura de si, ou sobre estar segura, ser uma mulher confiante, a gente precisa falar dessa confiança e dessa segurança em Deus que está para além das traves. Entende? Então, é a confiança e a segurança que se desenvolve a partir de um lugar que independe da nossa história, da nossa experiência, dos nossos medos. Então, assim, é aquela segurança que permanece em dias bons e nos dias. Você tá travada, Lute? Não. Mexe? Não, tá? Em dias bons, que você tá tão parada, eu falei, pronto, travou. Em dias bons, em dias difíceis, para que a gente possa sustentar as nossas decisões, para a gente não ser, igual a Bíblia fala, levada por qualquer vento, sabe? Então, assim, essa segurança em Deus, que a Lud falou, que muitas vezes a gente deixou de aproveitar algumas oportunidades, né? É exatamente para a gente não estabelecer a nossa segurança e a nossa confiança numa base que é frágil e vulnerável, que é uma segurança autocentrada. Claro que o conhecimento, claro que aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente superou e aí a gente desenvolveu uma certa habilidade e capacidade, isso nos torna um pouco mais segura. Mas independente do lugar que você está, do que você viveu, vai ter em algum momento que vai existir uma fragilidade, uma trave, e que se você tiver a sua segurança apenas autocentrada, você não dá conta. Então, o que que eu aprendi? Eu tenho aprendido, tá? Eu tô falando uma coisa que eu tenho aprendido. Eu sei que a Luz também tem aprendido. Que confiar, e aí sim, ter uma segurança, uma confiança apoiada em Deus, ela não é só mais inteligente, né? Mas também ela não pode ser um sentimento. Entendeu? A confiança em Deus, gente, não pode ser um sentimento. Ah, eu confio em Deus. Confia nada. Confia nada. Porque no primeiro embrulho, na primeira confusão, você vai fazer as coisas com a força do seu braço, porque você está operando nesse modo. Então, confiar em Deus é uma decisão e uma posição que só é possível através de tudo que a gente já desenvolveu aqui nessas lives. Aqui nós já falamos que o nosso chamado vem da dor, que Deus às vezes permite nos passar por uma dor para a gente desenvolver. A gente falou aqui sobre que muitas vezes o silêncio de Deus é uma resposta, porque ele já nos falou. A gente falou aqui sobre discernir a voz de Deus, sobre desenvolver relacionamento com Deus. Vai lá nas outras lives, lá dentro da comunidade Seguras de Si, do perfil da Lude,
e do meu também, eu não sei se eu salvei, mas as lives estão salvas. Então, aqui o que a gente tem falado é como é que eu desenvolvo essa segurança em Deus, então, para que eu não fique baseando a minha confiança, a minha autoconfiança apenas em mim, no que eu sei, no que eu sou. Precisa de tudo que a gente já falou. Desenvolver relacionamento com Deus, ter uma identidade firmada em Deus, não uma identidade firmada no quem você é, que falaram que você é, o que você viveu. Então, isso tudo, gente, por quê? Porque estar segura em Deus é o que vai permitir você viver viver as bênçãos que ele tem para você, viver o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque se você estiver com base naquilo que você pensa, acredita, na força do seu braço, tem um limite. Em algum momento vai falhar. Faz sentido, Lud? Faz total, Karina, total. E o que eu quero falar para as mulheres que estão assistindo aqui, né? Antes de eu contar a minha história. Quando eu estava pensando aqui em contar, me veio duas questões aqui que é um diferencial do nosso livro, né? Primeiro, é que eu vou contar uma história aqui, por exemplo, que ela poderia muito ser contada dentro de um livro. Eu acredito que isso possa acontecer com algumas mulheres aqui. Por Uhum. exemplo, eu já passei sim, né, por algumas provações, eu já passei por dificuldades, eu já passei por desafios, eu tenho uma história que eu sinto que eu preciso contar para outras mulheres, para elas aprenderem também. Quero criar essa autoridade, quero escrever um livro, mas qual parte da minha história eu conto? Como eu vou contar, como eu vou conectar todas essas partes para trazer um posicionamento para mim como empresário, para mim como mentora, para mim como uma mulher que quer ser, uma das coisas, ser também escritora, né? Às vezes quero ser palestrante, às vezes eu quero construir uma autoridade como escritora, mesmo sendo uma empresária e não trabalhando ainda no ramo da educação, enfim. E essas dúvidas podem ocorrer, porque tem várias histórias dentro da nossa história. Uhum. Então, eu quero trazer para vocês também que nós vamos ter todo esse suporte. A Sim. editora vai trazer todo esse suporte para a gente escolher melhor qual a história que nesse momento, nessa sua estação, faz sentido você contar. A gente vai ter todo esse suporte individual. Quem já está fechando, a Raquel, né, que é o nosso suporte dentro da editora, já está entrando em contato, colhendo. Então, você pode mandar áudio, você pode mandar texto, você pode conversar. Para ela também, junto com a equipe da editora, selecionar qual história que você vai contar dentro do livro. Então, todo esse suporte você tem, tá? Enquanto antes você entrar melhor, porque ela vai te ajudando a fazer essa construção. E também, quem está entrando agora, a gente está entregando, né, esses 3 meses de acesso à comunidade, às nossas comunidades, né, Karine? Então, é um diferencial para quem está entrando agora. E a gente traz essas lives justamente para auxiliar vocês a terem mais relacionamento com Deus, mais segurança, mais consciência, uma postura mais adulta. E que isso também vai te ajudar na hora de você escolher escrever o livro, você usar esse livro de uma forma inteligente. Não é somente ter o livro e deixar caixas lá, que você vai receber 100 livros. Deixar um monte de caixa entulhada lá na sua casa, não. Né? Então, a gente está trazendo essa possibilidade, tanto de conhecimento dentro da live, que é assim, uma pílulazinha, né, dentro da live, mas estando dentro da comunidade, por exemplo, tanto a da Karina, a Mulheres Vivendo de Propósito, tanto a comunidade Seguras de Si, é para justamente te fortalecer. E outra coisa, quando você decidir escrever um livro, vai ter batalhas espirituais, e principalmente a Karina, que é mais avançada nessa área espiritual, a gente precisa se fortalecer em oração, em práticas espirituais para vencer isso, os sabotadores que você tem. E dentro da comunidade Mulheres Seguras de Si, a gente trabalha muito a sua mentalidade, a sua postura, para você vencer também a parte emocional que vai querer te derrubar. Sua mente vai falar assim: quem sou eu para escrever um livro? Acho que eu vou desistir. Ai, meu Deus do céu, não vou aguentar, não vou dar conta. E o financeiro, e papapá, um monte de coisa que você vai inventar na sua cabeça que você não vai dar conta. Então, a comunidade ela vai vir também com esse apoio. E, além disso, olha lá, a Regiane já está falando, é É isso isso aí. mesmo. Essa é a maior, essa eu acho que é a maior dúvida, né? De qual? Justamente. E aí, a gente também vai fazer as mentorias ano que vem, que é as mentorias, né, os encontros individuais, para quê? Para te auxiliar no lançamento,
para te auxiliar a estratégia para você usar esse livro para, por exemplo, vender a sua mentoria, usar esse livro para ser uma porta de entrada, usar esse livro para, na hora de uma palestra que você der, você vender esse livro para te dar autoridade. Então, a gente vai trazer esses direcionamentos também, para não ser o simples fato, escrevi um livro, legal, o livro está aqui, tem lá 10 caixas lá em casa e está tudo entulhado. Também não é o nosso objetivo, tá? Então, a gente vai ter todo esse apoio para que vocês realmente aproveitem o melhor desse livro, porque o objetivo não é o livro só existir, o objetivo é o livro alcançar pessoas. E para ele alcançar pessoas, você tem que vender esse livro, tem que chegar a mais pessoas, ser multiplicado e a gente expandir isso, tá? É isso. E aí, eu até vou compartilhar aqui rapidamente uma história, né? Quando eu escrevi o Mindset da Felicidade, que é o livro que eu sou coautora, eu não tinha a mínima. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu não tinha a mínima capacidade. Eu não me sentia capaz de forma alguma de escrever algo. Eu sempre escrevi muito, desde muito nova. Eu era a menina dos 1000 diários, eu gostava de escrever histórias. E depois, com conteúdo, né, no digital, eu sempre gostei muito de escrever. Tô meio até preguiçosa depois do chat EBT, a gente vai ficando mais preguiçosa, né? Mas eu sempre escrevi muito. Mas eu não me sentia capaz de escrever. Então, quando eu fui convidada, no formato que o livro foi feito, eles deram opções de temas, né? E para que a gente pudesse compor esse livro. E aí, quando eu olhei os temas, eu fiquei assim perdida. Eu falei, gente, eu vou falar o quê? Que expertise que eu tenho para contar algo sobre esse tema, sobre esse tema, sobre esse tema. Mas Deus é tão maravilhoso que ele trouxe para mim essa revelação e essa validação. Falar assim, que o meu capítulo é o segredo dos relacionamentos saudáveis. Eu falei, do que da minha história eu posso compartilhar que as pessoas se espelham. Eu e o Tarcísio, a gente vai fazer. A gente tem quase 30 anos que nós estamos juntos, né? De casado, 21 anos. Mas de namoro, 29. Então, assim, e foram muitos altos e baixos, né? E quando eu comecei a conhecer e trabalhar, e estudar sobre desenvolvimento humano e sobre comportamento e etc., uma das coisas que melhorou muito foi foi o meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento familiar. Então, eu tô contando para você, Regiane, como é que foi essa extração, tá? Então, eu comecei a pensar, e aí já você pensando na sua história. E aí eu falei, então eu vou contar. Mas eu fui com medo. Eu falei, gente, mas tem tanto livro sobre relacionamento, tem tantas coisas sobre relacionamento. E sabe o que foi melhor? Eu não vou falar com você. E o meu capítulo, eu ainda olho para ele, que eu escrevi isso há 5 anos atrás. E eu ainda acho que ele tem, porque foi um livro, foi o mais objetivo. O nosso, ele vai ter, você vai ter mais tempo, né? Vai ter mais espaço de fala. Mas eu olho e falo, gente, é isso mesmo. E eu sei que tem muitos outros livros que falam coisas talvez mais profundas e importantes e tal, mas se eu conseguir, com essa simplicidade de 4 passos, para você construir um relacionamento saudável, ajudar alguém, para mim é suficiente. Então, essa para mim foi a grande chave. E sabe o que foi o mais incrível, Lude? Que eu me desenvolvi muito mais a partir desse movimento de ter que olhar para minha história, observar na minha história quais foram as coisas que eu evoluí, que eu fiz, que eu passei e traduzir isso de forma objetiva. Então, isso para mim, gente, foi um impulsionamento no meu autodesenvolvimento e no meu trabalho fantástico. E isso está dentro da andragogia, que é a educação de adultos, né? A Lud, por exemplo, que trabalha com negócios educacionais, e eu que trabalho com escolhas profissionais com propósito, a gente precisa ajudar vocês sempre a olhar para a história de vocês, extrair o necessário para vocês construírem um negócio, para vocês construírem um método, para vocês fazerem uma escolha profissional. E o livro não é diferente disso. Então, a gente, a editora, a gente vai ajudar vocês a extraírem e isso vai fazer com que vocês se desenvolvam. Sim. Muito profissional e pessoalmente. Então, para mim, isso foi um grande ganho. Eu falo, eu não enriqueci com o livro. Eu acho que para você fazer profissão,
vendendo livro hoje é muito desafiador. O livro, ele não é um meio de você ficar rica, mas ele é, primeiro, para deixar um legado, segundo, para construir autoridade e terceiro, para que você possa se desenvolver profissional e pessoalmente. É Entende? verdade. O simples fato, inclusive depois a gente vai até lançar um desafio aí para quem está no livro, que é fazer um Reels contando a sua história, né? Sim. Quando eu fiz o meu Reels contando a minha história, aquilo ali me deu um insight, assim, uma força. Por quê? Porque hoje as pessoas não compram produtos e serviços. Elas compram histórias, elas compram as pessoas. E você sabendo contar e a nossa história, ela não é que ela muda, né? Ela se complementa. Então hoje tem partes da minha história que eu já nem conto mais, porque eu já evoluí Exato. certas coisas que e a gente vai ajustando, né, como contar a nossa história para se conectar com as pessoas. Então isso é o storytelling que a gente fala, né? As narrativas, os storytelling, que eu estava outro dia numa conferência aqui num fórum aqui na cidade sobre turismo e hospitalidade, porque a cidade que eu moro hoje, ela é uma cidade turística. E pasmem, o que mais foi falado foi: qual é a história por trás desse negócio? E a gente estava falando o quê? De restaurante, hotéis, pousadas, é, é, eventos, enfim, coisas que foram trazendo a própria cidade. Por que que eu vou vir visitar a cidade? Qual é a história por trás desse negócio? Isso que a gente estava falando de turismo, mas eu aprendi porque isso tem a ver com você que é psicanalista, que é mentora, que é terapeuta, que é empresária no ramo de um produto físico que seja. Qual é a história por trás desse produto? Por que você se tornou o que você se tornou? Então o livro ele deixa isso registrado com essa fase de qual é a história por trás também desse negócio que você tem, né? E ele te permite fazer a sua cabeça raciocinar e fechar essa história até para você usar depois como uma narrativa de vendas, né? Eu É. acho isso sensacional. E assim, e vai ser o processo que vocês provavelmente vão ter que passar, a não ser que vocês já estejam muito trabalhadas, né, nisso, de desenvolver essa segurança. Porque para que a gente possa contar a nossa história, a gente vai ter que resgatar a nossa identidade. E a nossa identidade, ela vai precisar estar firmada não na nossa história apenas, mas em Deus, né? Porque a segurança em Deus, ela, para ela existir, é você entender que a sua identidade também tem que estar firmada nele, né? Então, porque antes de você ser qualquer coisa dessa que a Lud descreveu, profissionalmente ou não, você é filha. E sendo filha, como filha, a gente precisa entender que, como filha, você você passa a ter um pai, você passa a ter uma filiação, e isso te dá recursos e segurança para você poder atuar naquilo que você está sendo chamada. Então, quando a gente vive como filha, a gente deixa de viver uma vida de sobrevivência e a gente começa a viver propósito, né? Então, o livro, ele para de ser um obstáculo, um desafio, ou um resultado em si para poder faturar, e ele passa a ser uma forma de expressão daquilo que Deus já desenvolveu em você ou está desenvolvendo, né? Então, por isso que a gente faz uma seletiva, para a gente poder compreender se não é se você é uma mulher segura o suficiente para escrever o livro, mas se você é uma mulher disposta a olhar para a sua história e extrair isso para escrever o livro. Entende? Justamente. Quando eu fui fazer o convite, eu convidei muitas mulheres que até vão participar essa semana. E aí eu falo com vocês, se vocês sentem que isso é um chamado, se vocês falarem que tem interesse em saber um pouco mais, aproveita essa oportunidade, porque a gente tem um número limitante, né? A gente tem um teto aí de número de pessoas que vão participar. E a gente busca não você, especialista, expert, que tem tudo resolvido na vida para contar a história e deixar um legado. A gente está querendo você com as suas histórias truncadas, mal resolvidas muitas vezes, mas uma delas você já tem resolução e cura o suficiente
para falar com outras pessoas, principalmente mulheres, e fazê-las caminhar, avançar um pouco mais naquilo que vocês também já avançaram. Então, então essa autoconfiança ela vai sendo construída, sabe? Não é na gente, não na nossa, não autocentrada, mas em Deus. E essa ferramenta que é o livro, ele vai ajudar você a se desenvolver mais ainda e aí se tornar uma mulher mais segura e uma mulher que realmente vive de propósito, que é o nosso objetivo, né? Então, se você tiver interesse, a gente tem um grupo das pessoas Simone que já têm tá no grupo, eu interesse. acho que é a Simone que tá aqui. A Regiane eu sei que já Ô, tá no Si, vem, grupo. Si! Vem, Simone. Simone é da comunidade. Vem, Então Simone. vai ser na terça, 7 horas da noite. A gente vai Sim, fazer uma sala no Zoom para sim, explicar melhor para vocês como que vai sim. funcionar. E vai ser Na na quinta, às quinta, 2 horas da 14. tarde. Isso, a gente tem 2 horários marcados. Então, ô, Si, eu já te adiciono lá no grupo, tá? Vou te adicionar lá no grupo das mulheres que têm interesse. Lá a gente vai dar as informações. Nessa reunião a gente vai tirar todas as dúvidas, explicar como é que esse projeto surgiu e como ele vai funcionar de uma forma bem objetiva, tá bom? E eu acredito. E esse projeto, só para adiantar para vocês, ele não é para ser feito agora às pressas. O lançamento está previsto para outubro do ano que vem. Então a gente está fazendo essa chamada agora para que você tenha tempo hábil de se desenvolver nesse processo. E nós, mentoras, vamos ajudar vocês de uma forma a que vocês se desenvolvam nesse processo para poder traduzir isso num capítulo do livro e numa ferramenta para impactar outras pessoas, tá? Então, só venham. Justamente. E para finalizar, eu queria só contar uma breve história sobre segurança em Deus, né? Em 2023, estava no auge do meu negócio, né? Com as mentorias, com alto faturamento. E Deus me pediu uma mudança. Que se eu tinha duas opções. Todas nós temos aqui opções do que nós vamos fazer mediante aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, às vezes, Deus te tocou aqui nessa live para... eu acho que eu quero, mas como? E Deus, ele nunca vai trazer a resposta total. Ele nunca vai mostrar o bolo inteiro para você. Ele só vai colocar algo dentro do seu coração. E aí, nesse momento lá em 2023, eu estava faturando bem, eu estava com as mentorias, estava tudo rodando, mas algo estava me incomodando. Algo não estava legal. E aí, Deus colocou muito forte no meu coração para eu voltar às minhas origens e parar de falar de negócios e vender mentorias, mas para falar para mulheres. Sobre a segurança das mulheres, porque era por conta de eu ter desenvolvido a minha segurança que eu tinha alcançado os resultados que eu tinha. E eu falei assim, mas isso é loucura. Como que eu vou agora abandonar as mentorias? Como que eu vou agora parar de cobrar alto ticket e vender uma comunidade por R$ 1.500? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Eu não tinha metodologia para transformar as mulheres em mulheres seguras de si. Eu só tinha minha história. Metodologia eu tinha para transformar conhecimento em mentoria, eu tinha conhecimento em como se posicionar no digital, metodologia, eu tinha metodologia para vender, mas eu não tinha metodologia e eu sou uma pessoa que eu preciso dessa segurança minha. E Deus falou assim, não, mas vai lá, só faz. Preocupa não, minha filha. Só faz isso aqui, tá? Sem ver o caminho inteiro, sem ver o que ia acontecer. E eu fui lá, morrendo de medo, com muita frio na barriga, com muita borboleta no estômago. Eu fui lá, fiz um evento presencial em março do ano passado, em março desse ano, foi finalzinho de 2023 que isso aconteceu. E em março desse ano eu fiz o evento. E aí nesse evento eu lancei a comunidade, né? A comunidade Mulheres Seguras de Si, que essa aqui ela nasceu no dia 1º de abril. Foi a primeira aula que nós fizemos. E aí, nesse evento, a gente vendeu 10 vagas na comunidade. E depois, né, a gente foi aumentando e tudo mais. Algumas mentoradas vieram também para a comunidade. E aquilo ali foi o quê? Foi a confirmação. E aí a gente começou a entregar. Depois de algumas semanas, a gente já tinha alguns depoimentos de mulheres transformadas e tudo mais. E é isso aí que a Regiane falou. A gente precisa dar o passo. A gente precisa nos movimentar.
E ser segura em Deus é justamente isso, é a gente se julgar, a gente se colocar em movimento, a gente fazer a nossa parte, mas com a segurança, mesmo sem ter certeza, eu não sabia se ia dar certo. Eu não tinha metodologia, que era a minha segurança, aquilo que a Karina falou. A minha segurança é o quê? Eu ter a minha metodologia, mas eu não tinha. Uhum. E Deus falou, vai, chega no evento presencial e faz o primeiro pitch que eu fiz evento presencial. A gente tinha 25 mulheres. De lá, 10 se tornaram alunas da comunidade. E isso me mostrou mais uma vez, eu tenho outras histórias, mas isso me mostrou mais uma vez que Deus, ele não quer que você esteja realmente pronta. Não. Ele quer que você esteja disposta. Não, mas eu vou fazer então, eu vou dar o passo. E aí depois disso, né, hoje olhando para trás, tem o que? Tem dezembro, né? Tem 8 meses da comunidade. Depois Deus, no meio do ano, ele me voltou me deu essa permissão para eu voltar a dar as mentorias. Hoje eu voltei a dar mentorias de negócios, mas unindo também o desenvolvimento humano. A gente voltou a cobrar o alto ticket dentro das mentorias, mas depois que ele me moldou, que ele me forjou em alguns aspectos que eu ainda estava olhando muito para o financeiro, né? Então, Deus vai nos trazendo esses momentos para quê? Para nos testar, para nos validar, para ver se a gente está pronta para um próximo passo. E às vezes você fica naquela trava, né, querendo estar segura em você e não estando segura em Deus, e você não dá o seu salto de confiança para que Deus perceba, não, agora ela está pronta. Agora eu posso entregar um projeto maior na mão dela, porque ela passou por esse fogo, ela passou por essa forja, e eu posso. O que é isso, Inácio? Um barulho aqui, achei que tinha caído alguma coisa. Eu posso confiar nesse projeto maior nas mãos dela, porque ela está pronta para algo maior. Então Deus, ele vai vendo através dessas nossas entregas, através do que a gente tem capacidade de entregar no nosso coração e fazer coisas, né, sem ter a certeza, para nos moldar, nos preparar, e aí ele entrega um projeto maior. É isso. É dessa forma que ele trabalha. Ele não vai já te entregar tudo. Ele vai te moldando aos poucos. E às vezes Mesmo porque a gente ia ficar apavorado, né? Você pensa se Deus chega para José e fala com ele, então, você vai ser... Os seus irmãos vão te bater, vão arrancar sua roupa, vão te jogar no poço, você vai ser vendido como escravo. Chegando lá, você vai estar no palácio, você vai ser coagido, vai para cadeia, ficar na prisão. Aí depois você vai ser governador. Mas é nunca. Né, Lude? Mas é nunca, nunca. Entendeu? Se a gente soubesse de tudo que a gente precisa, então a gente vai dando um passo de cada vez. Para encerrar aqui, Lude, não sei se você vai ter uma completa. Eu vou deixar um texto para vocês lerem, Deuteronômio 31, versículo 6, que é do devocional de hoje. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa disso, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, ele nunca os deixará, nem nunca os abandonará. E aí, versículo 8. É isso aí. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo e não desanime. É isso, amados. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês no grupo. Cliquem lá no link. Espero vocês no grupo. Sim. E também envie essa live que vai ficar salvo para mulheres que talvez venham aí no seu coração e falam, não conheço uma pessoa que poderia estar comigo também nessa jornada. Ô, Rejane, fala com a Rejane, chama a Kelly para vir. Ela tá sumida. Chama ela. Isso. Amadas, beijo para vocês. Beijo. A gente se vê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.